Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à minha apresentação aqui no CIET Imped, Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância. Esse trabalho tem o seu assunto principal em tecnologias e também em educação à distância, né? Então é uma alegria poder compartilhar com vocês a pesquisa que fiz. Eu sou mestranda na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, meu nome é Elisa Paula. E esse não é o tema da minha pesquisa em si, foi um projeto que eu participei de um curso de extensão universitária e a partir dele, né, eu fiz então esse trabalho, fiz essa pesquisa que eu venho apresentar aqui para vocês. Então, o título do meu trabalho aqui é o uso de mídias digitais nos percursos de ensino-aprendizagem de professores de línguas EAD como via de acesso. Então, o estudo foi feito a partir do primeiro oferecimento do curso Mídias Digitais e Ensino de Línguas. Tá aqui o logotipo do curso, nós chamamos de MDEL. Então, Mídias Digitais e Ensino de Línguas é um curso de extensão universitária online, oferecido pela Extecamp, a Secretaria de Cursos de Extensão Universitária da Unicamp, e foi um curso oferecido pelo Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, da Unicamp, com o intuito de capacitar professores de línguas para produção e uso de objetos midiáticos digitais em atividades situadas de multiletramentos. Então, vou falar um pouquinho mais sobre o curso, o objetivo dele foi familiarizar os participantes com diversos aplicativos e plataformas no ambiente digital por meio de práticas situadas de produção, cooperação, distribuição, compartilhamento e crítica de objetos midiáticos no contexto de ensino de línguas. No próximo slide eu falarei um pouquinho mais ainda, explicando como foi na prática esse curso. Mas está aqui a fundamentação teórica, principalmente esses três autores, o Andrew Lane, com a prática situada, então um objetivo forte do curso era realmente que os alunos tivessem muita atividade prática e práticas situadas no contexto do ensino de línguas, os multiletramentos do New London Group. Então, quando a gente fala em letramento, não é só o letramento da letra em si, o aprender a escrever, mas o letramento em relação aos vários tipos de aprendizado que precisamos ter ao redor da língua, do aprendizado, e os multiletramentos, nesse sentido de aprender o uso das mídias digitais, aqui no contexto desse curso, o uso das mídias digitais, como elas podem ser usadas, em que contexto específico, o que está por trás de cada mídia, a gramática do meio ali em si, e a produzagem, um termo do Axel Bruns, que no sentido do usuário, que é produtor de conteúdo também. Então, nesse contexto da Web 2.0 e agora Web 3.0 também, o usuário não é só aquele que fica passivamente consumindo conteúdo, mas ele passa a ser um produsuário, ele é um usuário, mas ele também produz conteúdo. Então, aqui nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês, então, um pouco do contexto. Opa, acho que está carregando. Agora sim. Então, um pouquinho do conteúdo do curso. Na unidade 1, que foi uma unidade de introdução, nós falamos um pouco sobre as mídias e a educação para os meios, nesse sentido mesmo de que utilizar as mídias, a necessidade que o professor tem de ensinar o aluno a utilizar as mídias, a entender o contexto. Um aluno, por exemplo, que vai utilizar as redes sociais, ele precisa entender a linguagem a ser utilizada ali naquele contexto, o que ele deve falar, o que ele não deve, o que é aceitável nesse meio, o que não. Então, é muito necessária essa educação para os meios, que é papel nosso, que é papel da escola também, auxiliar os alunos nessa educação. E depois, sobre as tecnologias de informação e comunicação e os novos modelos de aprendizagem. Então, nesse contexto, falando também de uma educação crítica, de um aluno poder ter um olhar crítico sobre aquilo que ele lê também, as notícias de jornal, as várias
os vários modos de dar uma notícia, de ler uma notícia, de entender o que está por trás, até das imagens ali oferecidas, né? Eu tenho uma notícia com determinado título, uma outra notícia com uma foto diferente, às vezes aquela foto utilizada ali diz muita coisa que o texto não podia dizer, né? Então esse debate que a gente teve com os professores para que eles levem também, né, esse conhecimento, essa aprendizagem para os alunos. Na unidade 2, então a gente já entra nas mídias, né, em si, na produção de mídias, nas atividades práticas, no sentido de produção mesmo. Então aqui nós tínhamos o áudio digital e trabalhamos a produção de podcasts, então desde a gramática do meio, né, do áudio e como produzir um áudio, gravar um áudio, foi ofertado para os alunos um briefing que eles teriam que seguir para a produção desse áudio, então que capacidade eles têm de seguir esse briefing. E lógico, a ideia, o professor aqui fazendo várias atividades práticas para depois levar isso para os seus alunos também. Já na unidade 3, passamos para o vídeo digital, né? Então tem uma parte teórica de introdução, de como funciona as gravações de vídeos, de como estão, o que tem nos bastidores, né, de uma gravação, a gramática desse meio audiovisual, e aí todo o processo de produção de um vídeo, de gravação de um vídeo e depois de edição de um vídeo. Então, a gente inicia com uma parte teórica e depois bastante prática, né? Os alunos se reúnem em grupos para produzir um vídeo, então tem aquele que vai assumir o papel do artista, do ator, né? Depois aquele que vai ser o câmera, o que vai ser o editor, e cada um assume um papel para depois realmente a gente ter um vídeo, né, editado e utilizado, né, nesse contexto de ensino de línguas. Na unidade 4, nós fomos para mídias sociais, escrita colaborativa, então falando bastante sobre as mídias sociais, sobre os diversos modos de aprendizagem por mídias sociais, por escrita colaborativa, e a prática, a atividade prática ao final era, os alunos deveriam constituir, criar uma exposição virtual, seja num blog, num wiki ou numa rede social. Então esse processo também de produção de uma exposição na colaboração ali do grupo, uma atividade que eles fizeram aqui na prática para depois aplicarem também com seus alunos. E a unidade 5, os jogos digitais, e aqui nós não teríamos, né, tempo suficiente, até porque o curso foi oferecido em apenas um semestre, então não teríamos tempo de construir um jogo digital, apesar de ser esse um interesse nosso no futuro, de que esse curso seja dividido em módulos, cada unidade dessa seja em um semestre, e a gente possa, né, aprofundar muito mais e quem sabe até criar um jogo digital. Mas dentro desse contexto, foram oferecidos alguns jogos digitais que poderiam ser utilizados, né, num contexto de ensino, e o professor então precisaria fazer o planejamento de uma aula a partir do uso de jogos. Então, seguindo esse um pouco, né, do contexto do curso e o contexto do oferecimento. Então, esse curso foi oferecido na plataforma Moodle da STCamp, do mesmo modo como nesse congresso, né, os debates e as apresentações têm sido feitas dentro da plataforma Moodle. Foi a mesma questão no contexto desse curso. A primeira turma foi oferecida no período de agosto a dezembro de 2017. Né, estamos já com uma turma para ser iniciada agora também no segundo semestre de 2018 e pretendemos, né, abrir novas turmas a cada ano. Nesse primeiro oferecimento, nós tivemos 42 alunos de todo o Brasil. A carga horária do curso foi 120 horas, sendo 20 horas de teoria e 100 horas de prática, né? Então a ideia é a gente ter bastante prática mesmo. E os alunos foram bem participativos e muito engajados no processo, né? Algo que foi bem interessante, a gente gostou bastante desse oferecimento do curso. Então como eu fui participante desse curso, como tutora, como membro da equipe de preparação do curso, e aí quando eu trago aqui para a pesquisa, as minhas perguntas de pesquisa foram: em que medida os participantes conseguiram concretizar a proposta teórica do seu trabalho?
e se há indícios de conseguirem entrelaçar as experiências com linguagens e ferramentas midiáticas novas com propostas de ensino de línguas que sejam viáveis em seus contextos profissionais. Essas perguntas, né, e aqui né, a pergunta é se há indícios de conseguirem, porque essa pesquisa foi feita logo depois que o curso terminou, né, então o curso terminou em dezembro, e aí eu fiz essa pesquisa, até comecei um pouco antes do curso terminar, e enviei aqui para apresentação do trabalho 1 ou 2 meses depois, e a gente não tinha tempo suficiente para fazer uma pesquisa em que realmente a gente verificasse se os alunos já tinham conseguido concretizar. Então, por isso, a ideia é ver se há indícios deles conseguirem, né, entrelaçar essas experiências, conseguirem realmente concretizar essa proposta teórica. E a intenção é continuar depois dessa pesquisa, é uma pesquisa em andamento, né? Então, na continuidade da pesquisa, é verificar se realmente, depois de um semestre, depois de 2 semestres, a gente consegue ter essa resposta dos alunos, né, em que medida eles conseguiram ou não concretizar a proposta, qual a porcentagem de alunos que conseguiram, né, enfim. Então, um dos temas que eu tratei aqui no trabalho, né, e aqui no ambiente do evento, depois vocês conseguem, né, é possível baixar o trabalho completo, né, o trabalho completo está disponível aqui no site, em PDF, então vocês conseguem baixar o trabalho completo para verificar. Então, um dos pontos do trabalho foi sobre a evasão. Né? A evasão é algo muito comum nos cursos, e nos cursos em EAD ela tem um número maior, uma porcentagem maior, mas de acordo com o censo ABED, né, a Associação Brasileira de Educação à Distância, todos os anos faz um censo com todas as plataformas que oferecem cursos à distância, e no ano de 2016, que foi publicada, né, o ano passado, em 2017, esse censo, as taxas de evasão ficaram entre 11% e 25% para cursos livres. O nosso curso ficou com uma taxa de 23%, então está dentro dessa média, né? Lembrando que essa média diminuiu bastante no ano de 2016, né? Em 2015 era maior, em 2014 era maior, então ela tem diminuído essa taxa de evasão a cada ano, e sendo que já chegou a níveis bem altos, né, com até 50% ou mais, e de acordo com o censo da ABED, a falta de tempo é um dos motivos mais alegados pelos alunos, o que aconteceu aqui também nesse curso, né, falta de tempo, novos compromissos assumidos, problemas de saúde, enfim. Então nós tivemos, né, geralmente nós abrimos as matrículas 1 ou 2 meses antes do início do curso, então nós tivemos 47 alunos matriculados, e antes mesmo do início do curso nós já tivemos 5 desistências, né, então os alunos nem chegaram a acessar o conteúdo do curso e pediram para cancelar o acesso, né, desistiram do curso, realmente alegando, né, que tinham assumido os novos compromissos, não iam conseguir né, participar do curso, a falta de tempo, enfim. Então, realmente, eles nem chegaram a acessar o curso, o que mostra que não foi em relação ao conteúdo do curso em si. Então, começamos com 47 matriculados, e que entraram mesmo e acessaram o curso foram 42 participantes. E aí, ao longo das atividades, 6 alunos deixaram de acessar, né, o ambiente virtual. Eles não chegaram a pedir, né, a desistência, o cancelamento do curso, mas como eles deixaram de acessar, então nós consideramos também como desistente, né, dentro dessa taxa de evasão. Então terminamos o curso com 36 participantes. As formas de apropriação, né, então nós destacamos aqui as metodologias ativas, a aprendizagem centrada no aluno, e achamos interessante destacar aqui que 7 alunos preferiram acompanhar passivamente, sem participar das atividades práticas, interessados apenas no conteúdo, não é? Então, até o próprio censo da ABED, ele cita que no censo de 2016, e o próprio Congresso de Educação à Distância da ABED em 2017, teve como tema as metodologias ativas, né? E até o censo cita as metodologias ativas como uma forma de diminuir a evasão, né? Mas, então,
que os alunos possam realmente ter atividades, participar de atividades, aprender na prática e não só ficarem passivamente recebendo conteúdo. Essa era uma proposta, é uma proposta do curso, mas aqui então esse destaque para os 7 alunos que disseram, e alguns deles até entraram em contato mesmo conosco, falando, olha, eu não vou participar das atividades práticas, não precisa me colocar em algum grupo, o meu interesse aqui é só no conteúdo mesmo, né? Então eu vou continuar acessando o conteúdo até o final do curso, mas sem participar das atividades práticas, não tenho interesse no certificado, eu quero só o conteúdo. Então a gente achou interessante destacar isso, porque acaba sendo uma porcentagem grande, né, pensando num total de 42 alunos, 7 deles preferirem acompanhar desse modo, mas dos que participaram, né, que estavam participando das atividades, engajados, eles responderam pesquisa de satisfação e a satisfação deles ficou em 95%, que é uma taxa bem alta e a gente ficou bem satisfeito com isso. Em relação à aprendizagem colaborativa, né, as atividades práticas eram feitas em grupo. Nós tivemos, né, apenas um depoimento de uma pessoa que realmente disse, olha, eu não gosto de trabalhar em grupo, isso não é para mim, eu não gosto disso. Há alguns que tiveram dificuldades com os grupos e nós fizemos algumas adaptações para isso, então é bem importante que a gente, né, a tutoria esteja sempre atenta para fazer os ajustes necessários para que os alunos, né, participem bem, se estão com algum tipo de dificuldade no grupo, as adaptações sejam feitas. E então algo que os alunos destacaram, né, esse apoio que a equipe deu, né, para fazer todos os ajustes necessários. Então os alunos destacaram isso como algo muito positivo. Claro que essa colaboração já é algo, né, desafiador, participar de um trabalho em grupo, e ainda mais quando a interação é toda à distância, né? Nós tínhamos alunos de diversas partes do Brasil que não tinham a possibilidade de se encontrar presencialmente, então a participação deles era ali pelo fórum de debates do Moodle. A gente colocou também à disposição essa ferramenta do Big Blue Button para eles interagirem entre eles, então estava ali à disposição para que eles pudessem acessar e conversar e debater sobre o assunto. Então, apesar de ter sido um grande desafio, proporcionou uma experiência bem significativa para eles. Mas o que nós percebemos também foi a fuga dos espaços colaborativos propostos, né? Nós tínhamos ali à disposição o fórum e a conferência online, mas alguns preferiram, né, me manda o número do seu WhatsApp, vamos criar um grupo aqui de WhatsApp e vamos por lá porque é mais rápido, mais fácil e assim a gente decide as coisas. Então isso dificultou um pouco a nossa avaliação, porque a gente avalia todo o processo também de interação com os colegas, mas então o que foi pedido, a gente deixou isso aberto para que os alunos pudessem sim interagir fora do ambiente, desde que depois eles trouxessem um feedback, um relatório de como foi essa interação. E também os alunos avaliavam, né, a participação do grupo. Então, na pesquisa de satisfação do curso, né, a gente tinha essa pergunta, como você avalia a sua experiência com o colaborativo, coletivo? Então, nós tivemos 43,5% que respondeu ótima, né, todos os colegas se engajaram no processo de produção, 40,2% como satisfatória, boa parte dos colegas se engajou no processo de produção, regular, alguns se engajaram no processo de produção, e insatisfatória, poucos colegas se engajaram no processo de produção. Então aqui nós tivemos diversos grupos e a realidade realmente foi diferente, né, de um grupo para outro. E aqui os depoimentos, a gente tem 92 respostas, porque nós fizemos essa pergunta várias vezes, né, no final de cada módulo, nós fizemos essa pergunta para os alunos, então cada aluno podia responder mais de uma vez, como também não era obrigatória a participação, alguns alunos não responderam. As lições aprendidas, então aqui nós fizemos também essa pergunta para os alunos na pesquisa de satisfação, como você avalia a natureza dos conceitos abordados na unidade? Então, a maior parte, né, 48,5%, quase a metade, lembrando também que aqui pode ter sido não a metade dos alunos, né, a metade das respostas, porque pode ter acontecido de um aluno, um mesmo aluno respondeu essa pergunta em vários módulos e talvez um outro que tivesse uma resposta diferente não tenha respondido.
mas aqui a média ficou, então, entre os alunos que responderam, 48,5% marcaram como parcialmente novos. Havia tido contato com alguns desses conceitos, mas a maioria deles é nova, né? Então, para essa metade dos alunos, a maioria dos conceitos é nova, mas já tinha, né, já tinha conhecimento de alguns deles. 24,7% totalmente novos, não havia tido contato nenhum com esses conceitos anteriormente, né? E 22,7% parcialmente conhecidos, havia tido contato com a maioria deles, mas alguns são novos. E aqui uma porcentagem pequena, que nem aparece o número, né, mas é menos de 10%, que marcaram os conteúdos como totalmente conhecidos. Já havia tido contato com todos eles anteriormente. Né? Não significa que não aprendeu nada com o curso, mas que ele já tinha tido contato com cada um desses conceitos, com cada uma dessas mídias, né, anteriormente. Então, nós fizemos, né, avaliações durante todo o curso, no final de cada aula tinha uma pesquisa de satisfação, no final de cada módulo, de cada unidade, né, uma pesquisa de satisfação, no final do curso, e depois no encontro presencial também. Nós fizemos, né, um debate ali com a avaliação da proposta e sobre as melhorias que poderiam ser feitas. Então, uma delas foi, né, unânime entre os professores e alunos, os professores do curso, né, e os alunos que também são professores, dividir o curso em módulos para oferecer mais atividades práticas. Então o período ali de 6 meses foi bem corrido para a gente poder praticar bastante. Então os alunos gostariam de ter mais prática ainda sobre cada um dos itens. Então a proposta desse novo oferecimento, o curso será oferecido agora no segundo semestre de 2018, né? E a proposta é oferecer somente o módulo 1, que será sobre recursos audiovisuais. Então a gente vai ter a unidade 1 de introdução, a unidade 2 de áudio e a unidade 3 de vídeo. E então o que nós usávamos metade de um semestre para oferecer, agora será um semestre inteiro só com essas 3 unidades, para a gente poder fazer bastante prática, né? E se uma produção não ficou legal, o aluno a gente vai acompanhando todas as etapas e ele pode refazer e a gente ter mais atividades ainda para que ele sinta ainda mais segurança nesse processo, né, de ensino-aprendizagem. E também a importância de enviar mais feedbacks individuais, como a maior parte das atividades práticas foram em grupo, né, então alguns alunos sentiram essa necessidade de feedback individual, então acrescentamos também mais algumas atividades individuais para que cada aluno tenha o seu feedback individual. Aqui alguns depoimentos dos alunos, né? Então essa aluna aponta aqui como uma aula excelente, aqui foi um feedback após uma das aulas da primeira unidade. Então ela diz, aula excelente, rica, faz pensar nas inúmeras possibilidades de trabalharmos a língua portuguesa fora de um contexto pré-definido e prescritivo. Oportunidade que de fato desenvolvem a competência comunicativa do aluno, que vivencia situações práticas em que precisa usar a língua dessa ou daquela maneira. Então a gente fica feliz com um depoimento desse, porque realmente esse é o intuito do curso, né? Que o aluno não precisa, né, seguir sempre os nossos cursos de línguas não precisam sempre seguir um cronograma fixo, olha, aula 1, gramática, depois tem leitura e produção de textos, e sempre naquele cronograma, e sempre aqueles tipos de atividades, né, que é sempre escrita, papel, lápis, caneta. E aqui, não, é algo fora de um contexto pré-definido, prescritivo, né? Vamos fazer uma atividade em que os alunos vão produzir um vídeo, e aí sim eles vão ter uma escrita ali para produzir o roteiro do vídeo, e depois eles vão editar aquele vídeo, e nesse contexto eles aprendem línguas, né? Nesse contexto de estar trabalhando com uma atividade, estar trabalhando com uma mídia, de estar ali criando uma página no Facebook, ele está aprendendo língua nesse contexto. Aqui um outro depoimento, como é fundamental que eu, como educadora, consiga colaborar para a formação de estudante crítico, que olha esse meio digital no qual estamos inseridos com outros olhos mais críticos. Então aqui um depoimento também da primeira unidade, né, em que
realmente nós mostrávamos isso, né, como ter um olhar crítico através do que a gente encontra nesse meio digital, a importância da educação para os meios. Aqui uma outra professora: o curso está construindo uma nova mentalidade profissional em mim, já que estou começando a enxergar como elaborar as atividades que sempre imaginei para meus alunos. Então também é muito gratificante receber um depoimento como esse, né? Pensar que o professor imaginava, ele tinha essa vontade, esse anseio de ter, né, atividades diferentes para os seus alunos, de ter uma aula mais prática, mas às vezes imaginava, mas não sabia como fazer. Né? E a partir desse curso ele encontra vários meios, vários métodos, vários modos, né, de utilização de mídias para conseguir, né, enxergar como fazer isso, como levar esse sonho para a realidade. E aqui, né, um outro aluno, professor, que coloca: aliar teoria e prática, isto é, efetiva a criação de um vídeo, foi não só uma oportunidade de aprendizagem, como uma experiência prazerosa e empolgante. Então a ideia é que esse aluno que é professor possa levar isso para os seus alunos também, né? Que o aprendizado seja uma experiência prazerosa, empolgante. E acredito que essa é a vontade de todos os professores, que sintam nos alunos um prazer de estar ali na sua sala de aula, né? Não tá ali por uma obrigação, mas é um prazer. Poxa, professor, o que a gente vai ter de diferente hoje? Né? O que a gente tem de novo? E esse ensino, por meio das mídias, pode trazer esse prazer, essa empolgação do aluno e realmente um aprendizado, né? Não só o prazer e empolgação, mas realmente uma oportunidade de aprendizagem. Aqui, nas considerações finais, eu trouxe mais alguns depoimentos, mais algumas explicações do que a gente teve dos relatórios que a gente teve dos professores, né, participantes no encontro presencial, que respondem um pouco às perguntas, né? Então, voltando lá no slide, não era no 4, acho que era no slide 6, né, que eu trouxe as perguntas de pesquisa. Em que medida os participantes conseguiram concretizar a proposta teórica no seu trabalho e se há indícios, né, deles conseguirem entrelaçar as experiências com propostas de ensino de línguas que sejam viáveis em seus contextos profissionais. Então aqui o relato, né, uma participante relatou que produziu com seus alunos um documentário sobre a vida de um cientista da cidade, que ele não é muito conhecido na cidade, mas então com os alunos eles fizeram esse documentário para divulgar o trabalho do cientista, e ao desenvolver essa atividade tiveram diversos tipos de aprendizado, né? Então tá aqui os multiletramentos. Eles gostaram muito da atividade e pediram à professora que repetisse mais vezes. Eu tenho até um depoimento dessa professora, porque ela, né, enviou para a gente um vídeo dizendo que tinha gostado muito do curso. Ela participou nesse encontro presencial, contou para a gente como foi esse processo. Ela estava bastante animada e os alunos ficaram animados também, né? Então eles participaram dessa atividade, falaram: professora, traz mais disso, a gente gostou muito, né? Fala lá. E ela contou para os seus alunos que estavam fazendo o curso, o MDEL. Então ela falou: olha, fala lá para os seus professores para eles, né, ajudarem, para que a gente possa fazer isso e aquilo. Então, para eles te ensinarem, porque a gente quer trabalhar também nisso e naquilo. Então, foi bem interessante receber esse feedback delas. E eu vou passar aqui para vocês o vídeo com o depoimento dessa professora. Então é interessante, né, esse depoimento de perceber que realmente muitas vezes é isso que acontece, né? Às vezes na escola ela está ali dentro de uma sala com recursos audiovisuais, e quantas vezes, né, as escolas possuem recursos e o professor não sabe utilizar esse recurso, ou até recebe um treinamento de como utilizar, mas não consegue enxergar como utilizar, como levar essa prática para o aluno, né? Então a gente fica feliz de saber que o curso proporcionou isso. Uma outra professora, né, aluna do curso, que tinha dificuldade com o uso de mídias, sentiu mais confiança em sentar com os alunos para realizar as atividades e também aprender mais com eles, né? Então foi interessante o depoimento dessa professora,
né, dizendo que ela tinha aquele medo, né, será que as mídias, como se fosse um monstro, né, algo que as crianças, os adolescentes dominam, mas não é uma coisa para nós, né, então fica com aquele receio, aquela barreira, né, de nem tratar sobre esse assunto com os alunos. E aí, a partir desse conhecimento, né, que o curso trouxe para ela, de poder trabalhar com isso na prática, ela sentiu mais confiança, uma autoconfiança mesmo, né, então sentou com os alunos e propôs atividades sem receio, né, de não ter domínio sobre o assunto, porque também, né, viu que não precisa ter total domínio, basta conhecer um pouco e estar aberta a aprender também com os alunos. Um outro professor, né, aluno do curso, comentou que passou a assistir filmes de forma diferente, a partir da teoria aprendida no curso. Ele pretende levar essa nova visão também para seus alunos, não só na perspectiva do leitor crítico, mas também de produtor. Né? Então foi interessante, né, ele contando lá como que alguns filmes que ele assistiu depois e como ele teve um olhar diferente, justamente porque na unidade 3 do curso, a gente mostra, né, a gramática desse meio audiovisual, de como os vídeos são produzidos, de todas as etapas de produção, pré-produção, gravação e edição de um vídeo, né, então isso faz a gente ter realmente um novo olhar, né, sobre as produções audiovisuais, né, e levar isso para os alunos também, e levar para os alunos essa possibilidade de produzir, né, de ter um olhar de qualidade, né, de produzir um vídeo com qualidade. Depois, uma outra professora, aluna do curso, citou que pelo fato de tomar consciência de como os sistemas funcionam, percebeu que os alunos passaram a respeitá-la mais, por demonstrar que conhece a linguagem que eles utilizam. Né? Então, o depoimento dela é um pouco parecido com esse segundo item aqui também, não é? E bem interessante, porque para ela era como se os alunos falassem uma outra linguagem, né? Eles tinham a língua deles lá, quando eles estavam mexendo com o celular, trabalhando com qualquer tipo de mídia, era como se eles estivessem no mundo deles, na língua deles, e ela não tinha como se comunicar, né? E a partir disso ela, não, agora eu entendo a sua língua, agora eu posso me comunicar com você, agora, né, eu te entendo e você, né, pode me entender melhor também. Né, e sentiu isso, né, foi gratificante para ela sentir esse respeito dos alunos por perceberem que ela conhece essa linguagem que eles utilizam e a partir disso conseguir propor também atividades práticas com o uso de mídias. Então aqui, né, esses é um resumo, né, do que eu trouxe no trabalho final. Como eu disse, o trabalho tá disponível lá no site do evento, está disponível aqui no link também, abaixo do vídeo. E eu trago, então, essas perguntas para o nosso debate, afinal, né, a ideia é que a gente possa não só eu apresentar aqui para vocês, mas que a gente possa debater também sobre alguns itens, né, do trabalho. Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta é: a proposta do curso pesquisado é que um estudante de língua materna ou estrangeira pode aprender língua imerso em um processo de criação e produção de uma mídia digital. Né? Então, ele está no processo ali de criar uma mídia digital e nesse processo ele aprende língua. Você acredita que esse aprendizado também é possível em sua área? Por exemplo, se você é professor de matemática, química, biologia, física, você acredita que na sua área é possível que um aluno aprenda a sua matéria produzindo um vídeo, né? De repente um aluno vai criar uma experiência de química ali, um outro está gravando aquilo e depois eles vão editar esse material e nesse processo, né, de gravação e edição eles vão fixar melhor o conteúdo, vão aprender o conteúdo nesse processo. Você acredita ou será que na sua área isso não funcionaria bem? Então participa do debate com a gente, coloca aí sua opinião. A segunda pergunta é sobre a evasão, né? O trabalho cita a evasão, que é comum em EAD, mas que tem diminuído com o passar dos anos. Então, se você, e aqui no Congresso a proposta, né, é um congresso também de reflexão sobre educação à distância, então eu queria saber se aqui nós temos colegas que trabalham também, já trabalharam com educação à distância, e se tiver uma taxa, né, grande, superior a 20%, ou mesmo que tenha sido inferior, mas se você gostaria de compartilhar alguma prática desenvolvida para a diminuição dessa taxa de evasão. Terceira pergunta. Então, há muitos estudos e propostas para a mudança de uma aprendizagem voltada para a prática, que não seja centralizada no conteúdo,
mas o trabalho cita alunos que buscam apenas conteúdos e se isentam das atividades práticas. Você também já enfrentou essa dificuldade? Seja como professor, que fez propostas de atividades sem grande adesão, ou até como um aluno, que prefere não participar de atividades práticas. Eu trago essa pergunta porque o tema do Congresso Nacional de Educação à Distância ano passado foi sobre metodologias ativas e muito se incentivou a ter atividades práticas, metodologias ativas que colocam o aluno no centro do aprendizado, mas também lá se levantou, se fez essa pergunta: e quando o aluno não quer participar? Então vamos debater um pouco sobre isso, traz aí situações em que isso já aconteceu, como que você lidou com isso, será que a gente tem uma tendência para que isso mude? Para que no futuro cada vez mais tenhamos menos resistência em relação a essa participação prática. E sobre a aprendizagem colaborativa, existe o senso comum de que uma minoria faz todo o trabalho e os outros membros do grupo quase não se fazem presentes nas atividades, Quando a gente coloca trabalho em grupo, a maioria pensa, vamos escolher alguém que trabalha bastante ou aquele que já está acostumado a trabalhar bastante, de novo eu vou carregar os colegas, não. Eu vou fazer sozinho, carregar os outros. Isso, no senso comum, a gente sabe que é muito frequente. E aí, nesse curso pesquisado, foram criadas vários métodos para tentar diminuir isso. Então, havia uma avaliação da participação de cada membro do grupo e, então, após cada atividade, os alunos avaliavam seus colegas. E também tinha algumas atividades em que cada aluno precisava adotar um papel específico de produção, Então tinha uma equipe de produção e cada um tinha um papel. Se alguém não fizesse o seu papel, não ia funcionar bem no final. E depois eles tinham que trazer o feedback pra gente, quem fez cada papel e se fez bem esse papel. Então, nesse contexto, a avaliação da participação dos colegas ficou com 83,7% entre ótima e satisfatória, o que vimos em alguns slides atrás. Então, eu queria saber se você quer compartilhar experiências de aprendizagem colaborativa que deram certo. Você acha que isso que está aí no senso comum, de que trabalhos em grupo são assim, ainda continua prevalecendo? É isso mesmo que acontece sempre ou não? Tem experiências que realmente a gente consegue uma aprendizagem colaborativa fazer dar certo? E a quinta pergunta: após o primeiro oferecimento do curso, a equipe de preparação se reuniu com os alunos para fazer uma avaliação e sugerir melhorias futuras. Além disso, houve pesquisas de satisfação durante todo o percurso de oferecimento. Eu queria saber se nos seus programas educacionais também existe essa preocupação com a satisfação do aluno, com o aperfeiçoamento da proposta. Então partilha aqui conosco também como funciona isso na sua proposta, qual é a sua experiência com esse processo. Bom, gente, é isso a proposta dessa apresentação. Aqui eu tenho o link para o trabalho completo, então clicando aqui no link você acessa o trabalho completo que está na plataforma. Para quem ficou com um pouco de curiosidade sobre o curso, Mídias Digitais e Ensino de Línguas, o MDEL, que é o curso pesquisado aqui, tem aqui o site, iel.unicamp.br/cursosmídias, que é esse daqui, Mídias Digitais e Ensino de Línguas. A gente tem uma página no Facebook também, que lá a gente coloca alguns trechinhos do curso, a gente coloca algumas novidades, depoimentos, então vale a pena seguir lá para conhecer. E se tiver qualquer dúvida, precisar entrar em contato, tem também aqui o e-mail do curso. E aqui, a referência bibliográfica do que eu utilizei nessa pesquisa em si. Agradeço a participação, agradeço a você que assistiu aqui. Se você não pôde participar no momento da apresentação, assistiu depois, e gostaria de fazer alguma pergunta, aproveita aí, aqui abaixo do vídeo, no fórum do Moodle, manda a sua pergunta, manda a sua resposta para essas perguntas, vamos debater sobre esses assuntos. Vai ser uma alegria trocar experiência com vocês e aprender com vocês também. Um abraço, nos eventos, nas próximas apresentações, nos nossos debates.